Pois é, estamos concluindo agora os últimos momentos da edição 2011 da Photo Image Brasil, o principal evento da América Latina, fotografia e imagem, e também da Brasil Consumer, um evento paralelo que acontece aqui no Pavilhão Vermelho da Expo Center Norte, em São Paulo. Uma presença muito especial que está aqui com a gente é a do Ray Homan. O Ray é um dos principais filmmakers norte-americanos que traz uma expertise muito grande, em especial em filmagem de casamentos. E ele promoveu um workshop muito interessante aqui em São Paulo, tratando desse tema. Vários profissionais foram recebidos pelo Ray e ele passou uma série de informações sobre esse tipo de filmagem, né? A filmagem de casamentos. Eu vou perguntar para ele o que ele achou justamente do público brasileiro. Vou perguntar qual foi a principal razão dele estar aqui, se é a primeira vez que ele está aqui. Vou fazer uma série de perguntas para a gente entender um pouquinho melhor o motivo da visita dele. Nice to meet you, and I would like to know, is your first time here in Brazil or no? This is actually my second time in Brazil. I was here last year for the conference, and no workshop last year, but I was here last year speaking at the conference. Pois é, a segunda vez dele no Brasil, perguntei se era a primeira vez, ele falou que não, é a segunda vez aqui no país, e ele esteve aqui na outra vez também já para falar ao público, agora com um evento um pouco mais específico. And this time, what's the main reason to bring here in Brazil? Well, the last time I was in Brazil speaking at Photo Image, when I left, there was a hunger for more. They wanted more education. They wanted like a hands-on workshop. So they brought me back this year. We organized with the help of Duda Escobar, the show manager here at Photo Image. We were able to put together a workshop, but not just a workshop. We created a workshop experience that was as close to a real wedding as you could possibly get. So, did you want to translate that? Ok. Ele está falando o seguinte, que da outra vez ele veio aqui para falar, né, com uma plateia que tinha até uma plateia numerosa. Mas dessa vez ele, em conjunto com a Duda Escobar, que é a organizadora do evento, eles vieram para montar um workshop, realmente tentando montar o mais próximo possível de uma situação real de casamento, né? Esse workshop aconteceu num hotel aqui próximo. So in this workshop, we had everything ranging from the bride getting dressed, the groom getting dressed. We had an actual Catholic church that was rented out. We used the Catholic church. We had an actual Catholic priest that did the service. They got a license or a permit to shoot at one of the most popular museums in Brazil. We had a reception party at a very popular restaurant, Party Hall. So it was a very unique experience, but it was as close to a real wedding as you could possibly get. Ele está falando que eles tentaram nos mínimos detalhes estar mais próximo de uma situação real do casamento, desde da vestimenta do noivo, da noiva, da escolha da ambientação disso. Tentaram fazer o mais próximo possível de uma cerimônia católica, né? Tentaram estar cercados dos principais detalhes para que o evento fosse o simulado fosse o mais real possível. So the main thing with the workshops is basically just to give these future filmmakers an idea of how to make these wedding videos, which historically have been known to be long and boring, to make them more interesting. So we teach them film techniques in order to make these videos just a little bit more interesting. O objetivo principal foi pegar os profissionais que trabalham realmente com isso, né, pessoas que captam e montam e editam filmes de casamento, e tentar fazer com que a história realmente seja mais interessante. Uma vez que, na maior parte das vezes, os filmes de casamento são longos, né? Então tentar contar a história de uma forma que ela crie mais interesse, que ela fique mais interessante para quem esteja assistindo. So that's exactly what we did. So, and another thing that's a big question amongst filmmakers is traditionally clients have been they've been used to getting the longer, more drawn out, more boring films, and a lot of filmmakers are just scared because they don't know how to introduce these shorter, more interesting, more compelling films to the clients. So I walk them through not only how to create these films, but also how to convince the clients that shorter is actually better when it comes to wedding videos. Olha só que interessante que ele está falando. Além de fazer com que os filmmakers, né, os produtores audiovisuais, consigam produzir filmes longos, mais interessantes, ele está falando de uma outra característica interessante, que esses filmmakers têm dificuldade com relação aos seus clientes
de oferecer as versões mais curtas, porque os clientes, eles de fato esperam a cerimônia inteira. Então ele está falando, ele está ensinando técnicas também para o pessoal, para que eles possam oferecer aos seus clientes, aos noivos, argumentos para mostrar que a versão curta, de fato, é melhor, né? The short version maybe is more interesting. I don't know exactly how to do, but maybe if a full version, 1, 2 or maybe of duration, maybe is a little bit boring sometimes. What do you think about it? Well, you know, these weddings, it's very important, and it's definitely a great keepsake to have a longer version. But the version that you really want to share with your family and friends, I always give this example. If you think about a photographer at a wedding, he takes 3,000 to 5,000 photos, but you only get 100 in the wedding album. I'm doing and the reason for that is he's taking the best moments from the 5,000 photos and he's putting them in a book where there's only 100 photos. I'm essentially doing the same thing with the film. I'm taking something long and I'm looking for the most interesting, most compelling, most important moments, and I'm creating a short film that's very, very interesting to watch, just like the photo album. Olha que legal, ele também fez uma outra comparação. Ele está falando que, da mesma forma como os fotógrafos fazem umas sessões enormes de fotografia ao longo da cerimônia, milhares de fotografias, e na hora de entregar o álbum são apenas uma centena, mais ou menos, de fotos, né? Muito menos do que a quantidade total de fotos captadas. Ele está dando a mesma dica para os videomakers, para que exista uma versão curta, uma edição mais leve, que é a versão que você vai dividir, vai compartilhar com a família. Não dispensa a versão longa, que provavelmente os noivos queiram, né? A versão completa. Mas uma versão mais curta talvez seja mais interessante para compartilhar com os amigos, com a família. To finish this interview, I would like to do, what do you think about the Brazilian audience and the Brazilian photographers? What do you think about it? I've always had a great experience here. I think the difference between here and some of the experiences I've had in the United States and elsewhere is a lot of times you get these filmmakers and they've been doing this a very, very long time. And it's almost like the old saying, you can't teach an old dog new tricks. So a lot of them kind of look at it and they're very, very skeptical. Whereas here in Brazil, I've always found that the filmmakers here, young and old, they're very receptive to new ideas and doing things that are fresh, innovative and new. Ele está falando o seguinte, ele fez até uma comparação bem bacana. Ele falou assim, que às vezes é difícil você ensinar novos truques a um cão antigo, ou seja, muitas vezes ele, quando faz esse tipo de trabalho, ele encontra alguma resistência em passar, né, novas informações para pessoas que já estão habituadas a fazer isso de uma certa maneira. Mas que aqui no Brasil não, aqui no Brasil ele encontrou uma audiência muito receptiva e os fotógrafos foram super abertos aos conselhos e a tudo isso que ele passou. Lembrando que ele é um dos principais filmmakers especializados em casamentos dos Estados Unidos. É de fato uma celebridade nessa área, um cara que realmente tem muita informação para passar para as audiências brasileiras. I would like to thank you so much to come here, and I expect that you came back to Brazil many, many times. I'm looking forward to it. It's going to be great. É isso aí, agradeci, torcendo para que ele venha no Brasil várias outras vezes. E com isso a gente se despede dessa edição da Photo Image Brasil, a edição 2011, que foi a 19ª edição, e da Brasil Consumer Electronics Expo, um evento paralelo que mostra uma série de outros produtos voltados ao consumidor. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter ficado com a gente todo esse tempo, e essas matérias todas vão ficar hospedadas no site para que você possa gradativamente acompanhar aquelas que você não teve oportunidade de acompanhar ao vivo, caso tenha visitado a feira. E se não visitou a feira dessa vez, puxão de orelha para você, mas não perca no ano que vem a 20ª edição, que vai ser uma edição histórica. Mais sucesso do jeito que foi essa edição. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora e fique com essas matérias que a gente vai continuar passando para você até o encerramento do evento. Muito obrigado e até a próxima Photo Image.